Tramando. Tramando. Oi, gente, estamos novamente reunidos para a gravação de mais um episódio do Tramando. E nessa temporada, o Tramando conta com o apoio da Universidade Federal da Bahia. Nessa temporada, além de eu, Fernanda Turinho, Thiago Silva e Thaís Albuquerque, o Tramando conta com o apoio técnico de Hector Souza na captação e edição de som, e Yuri Pinheiro, estudante do curso de Letras também da UFBA. Hoje temos o prazer de receber Jurani Clementino. Ele é jornalista, professor e autor de mais de 10 livros. Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, é atualmente também professor da Universidade Estadual da Paraíba. Meu Vizinho Babinski, publicado em 2025 pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, narra a história da vida do polonês Maciej de Antônio Babinski, que fugiu da Segunda Guerra Mundial, morou no Canadá e várias cidades do Brasil, até firmar-se no interior do Ceará. A gente sempre começa apresentando um pouquinho da pessoa que a gente está conversando hoje, da obra também que a gente quer dar um enfoque, mas a gente passa a palavra também para o convidado para que ele possa, da sua própria maneira, se apresentar. Então, eu passo a palavra para você agora, Juliana. Oi, Thiago, Fernanda, Thaís, obrigado, o Hector aí também, pelo apoio. É muito bom participar com vocês desse podcast, agradeço desde já o convite. E eu sou uma pessoa que nasceu lá no interior do Ceará, mas que mora aqui em Campina Grande há 25 anos, formado na graduação, especialização e mestrado na Universidade Estadual da Paraíba, doutorado na Universidade Federal de Campina Grande, e atualmente também atuo na rede básica de ensino no município do Ingá, que fica a 35 quilômetros aqui da cidade de Campina Grande. Todo o meu interesse pela literatura se dá ainda muito jovem, lendo aqueles livros que a gente é obrigado a ler quando estudante do ensino básico. Eu fui ganhando muito interesse pela literatura e eu acho que eu entrei no jornalismo, eu sou formado em minha graduação em jornalismo, eu entrei porque eu gostava muito de ler e quando eu li as mini-biografias dos autores, todos eles tinham uma passagem pelo jornalismo. Eu achei que era por aí que eu deveria, ou seja, entrei errado, porque quem quer ser escritor vai mesmo é para as letras, vai para a literatura. Mas eu acho que deu certo. Hoje eu tenho 10 livros publicados, tenho projetos de novos livros, tenho participação em dezenas de outros trabalhos que são feitos coletivamente, sejam literários ou sejam acadêmicos. Portanto, acabei entrando por acaso na literatura e me apaixonando e produzindo muita coisa até agora. Bom, a gente vai começar conversando, sobre a sua obra, Meu Vizinho Babinski. A gente queria entender como é que essa história chegou até você e, principalmente, o que é que despertou seu interesse nela para que você escrevesse. As coisas chegam para mim, eu no meu lugar, e elas vão aparecendo. Por exemplo, o Babinski, que é essa figura que aparece nesse meu novo livro, né, que é Meu Vizinho Babinski, ele chegou no Ceará em 1991. Eu ainda era morador lá do Ceará, eu só vim para cá 10 anos depois. E ele foi morar, vizinhar a casa dos meus pais, na zona rural do município do qual eu sou natural, que chama-se Várzea Alegre, que fica no interior do Ceará, sul do Ceará, próximo a Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, aquela região sul do Ceará. E desde então me chamou a atenção aquela figura, porque todo mundo falava o polonês, né? Porque é um polonês que, de repente, brota no sertão do Ceará e fica por lá. E ainda no Ceará, eu ouvindo as pessoas falarem sobre o polonês, eu me senti curioso. Eu não conhecia o Babinski, eu nunca tinha visto o Babinski, só ouvia falar. Isso não é uma coisa só minha, isso é coisa de gente que tinha a casa do lado do Babinski, que ouvia falar sobre ele, mas que não conhecia. Então, eu vim para cá em 2001, eu fiz minha graduação, minhas especializações, terminei todas as minhas formações e pós-graduações possíveis, e, de repente, essa história de 30 anos volta. Diz, olha, aquela figura está lá e está viva, então vai atrás dessa história. E surgiu ano passado, em 2024, quando eu estive lá, e um amigo meu foi comigo e conhecia a arte do Babinski, e quando eu falei, ele tomou um espanto e disse, vamos conhecer, eu quero conhecer esse homem. Eu disse, vamos lá, vamos ver se a mulher dele permite, porque ele já está bem velhinho. E foi quando eu tive esse contato, esse reencontro com o Babinski, e aí eu comecei a produzir o material que resultou no livro que foi publicado o ano passado. Você comentou que lia, as biografias das grandes obras que você tinha contato ali naquele momento inicial da literatura, e você escreve uma biografia. Então, a minha primeira pergunta
sobre esse gênero é como é que a gente consegue dar conta de uma vida em algumas centenas, às vezes menos de páginas. É possível, não é possível? Existe método, não existe? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu já ia trazer um livro aqui que é contar a história. Você conhece, é de um francês super famoso esse livro, que é... não estou lembrando aqui. Se você ia fazer essa pergunta, eu tinha trazido o livro para cá para mostrar, mas enfim, você deve conhecer qual é. Ninguém dá conta, né? Imagina uma pessoa com 94 anos, a gente tem mais dificuldade ainda de conseguir dar conta da história de vida dessa pessoa. Não é a minha experiência, primeira experiência com as biografias. Eu entrei na literatura, meu primeiro livro publicado em 2013 foi uma biografia de um compositor do Luiz Gonzaga, chamado Zé Clementino, que por coincidência ainda é meu primo, falecido também. O Babinski está vivo, então eu tive duas experiências com esse desafio de contar a vida da pessoa. Por quê? A experiência de 2013, eu peguei um personagem que já não estava mais entre nós, ele já tinha falecido. Então, tudo que eu ouvi foi a partir da viúva, das irmãs, dos amigos, das pessoas que conviveram mais de perto com ele. Inclusive, eu tive 3 contatos em vida com ele, eu adolescente, ainda muito jovem, sem noção de como seria fazer esse trabalho. E me veio depois também a ideia de fazer o Zé Clementino. Agora, com o Babinski, esse desafio de contar a vida de uma pessoa foi bem mais desafiador pelo seguinte: embora eu já tivesse uma trajetória de escrita, de pesquisa, já tivesse passado por mestrado, por doutorado, todos esses momentos que, de certa forma, nos preparam para a pesquisa, a gente tinha um cara que nasceu na Polônia, que nasceu em Varsóvia, que vem de um outro continente, que tem uma história muito traçada por tragédias, sabe, por mudanças. É um sujeito que a vida toda, né, esteve mudando de cidade, mudando de país, mudando de continente. O único lugar que o Babinski permaneceu muito tempo, isso é o esforço meu em tratar, é o Ceará, que ele está há 35 anos lá, né? Então foi o único lugar onde ele permaneceu. E aí teve uma coisa que o próprio Tiago, ao ler o livro, comentou comigo, que ao contar a história do Babinski, eu conto a história da comunidade. Aí essa é a minha estratégia de narrar. Por quê? Porque eu não posso falar sobre Varsóvia, que eu nunca fui, eu não posso falar sobre a Europa, que eu desconheço de ter ido, mas eu posso falar sobre Várzea Alegre, que eu vivi 21 anos da minha vida lá e permaneço lá, porque ano passado, por exemplo, 2025, de agosto de 2024 até agora, em 2025, todos os meses eu estive no Ceará, estive em Várzea Alegre. E eu acompanhei a história de muitas vidas que são contadas pelo Babinski nessa convivência dele lá no Ceará. Então, o meu recorte, porque eu sei que eu não daria conta de contar a história de vida toda desse cidadão, o meu recorte é o que esse homem está fazendo durante o que fez 35 anos morando e residindo no Ceará. E eu não dou conta de tudo, mas o meu esforço é mostrar ele nessa região do Nordeste, nesse espaço geográfico que é o Ceará. É tanto que a parte que eu falo, que eu faço referência a essas vivências que ele teve, desde que saiu da Polônia, passando pela Inglaterra, depois migrando para o Canadá e chegando ao Brasil, isso se dá a partir de grandes entrevistas que ele deu anteriormente e de outros trabalhos que foram publicados sobre o Babinski. Você já até comentou um pouquinho sobre a minha próxima pergunta, mas em relação a essa questão de ter uma vida de uma pessoa que a gente não consegue dar conta, como é que você fez essa seleção desses recortes? Qual foi a lógica por trás de pensar esse homem no Ceará? O que fez você tomar essa decisão desses recortes? Olha, Fernanda, a grande pergunta, toda vida que eu comentava sobre o Babinski e falava da importância artística dele nas artes plásticas, porque se a gente colocar o Babinski numa coisa assim mais nacional, a gente pode dizer que é um dos últimos modernistas que a gente tem vivo, se não o último, né? Dentro desse movimento das artes do Brasil. E aí, toda vida que eu comentava sobre esse homem, a pergunta que as pessoas faziam é: o que danado esse homem está fazendo em Várzea Alegre? E essa foi uma das perguntas que o próprio amigo meu que estava comigo no dia da ideia do livro, né, que a gente foi visitá-lo, ele disse assim: o que esse homem está fazendo aqui, Jurani? Aí eu coloco a culpa em vocês, mulheres, tá? Você, Thaís, etc. Por quê? Porque ele simplesmente ficou morto de apaixonado por um rabo de saia. E esse rabo de saia era de Várzea Alegre.
E aí essa mulher disse: você quer casar comigo? Você quer viver comigo? Esqueça a sua vida na cidade, essa loucura que você tem aí, e vá morar comigo lá no sertão onde eu moro. E ele não desconversou, ele veio com ela, conheceu a cidade, ele gostou da família dela, gostou do espaço onde ela vivia e tomou essa decisão de largar tudo na época que ele morava, nessa época ele morava em Brasília já, né, já tinha passado pelo Rio, por São Paulo e tal, Minas Gerais, e ele disse, não, vamos embora. E foi lá para Vaz Alegre. Então, o fato dele ter ido para lá com a esposa, que é a Lídia, querida, maravilhosa, uma pessoa incrível também, que me ajudou muito nesse trabalho, abriu nele também, enquanto artista, possibilidades muitas de desenvolver a sua arte, porque até então ele não tinha espaços para espaço para pintar as galerias, fazer o trabalho dele com um ambiente mais favorável, com mais espaço, com salas grandes, com essa coisa que ele conseguiu fazer lá em Vaz Alegre, ao lado da Lídia. Então, acabei recortando essa parte, né, escolhendo essa parte dele do Ceará para responder a essas perguntas das pessoas, o que danado esse homem está fazendo no Ceará, em Vaz Alegre. Todas as matérias que eu li sobre o Babinski, em Folha de São Paulo, Diário de Brasília, Diário do Nordeste, O Povo, que são jornais que tem tanto no Ceará, quanto em São Paulo, quanto em Brasília, eram as pessoas esse homem está em Vaz Alegre, lá onde, sei lá, a Caatinga, não sei das, fazem essas referências ao Nordeste seco, ao Nordeste pobre, ao Nordeste bem sofrido. E eu tento dizer, ele está aí por algumas razões, e uma das razões é essa. Então, Jordani, eu queria agradecer pela sua presença aqui, pela possibilidade de conversar contigo mais uma vez sobre o livro, que para mim foi um dos melhores que eu li em 2025. E uma das coisas que eu gostei muito é exatamente uma que você já pontuou agora na conversa com Fernanda, né? Que para mim o livro não conta uma história só. Você tem a história de Babinski, mas você tem também a história da comunidade, você tem a história de Lídia, você tem essa história paralela também que meio que organiza essa narrativa, né, de como você retornou para essa figura que estava em Várzea Alegre, que foi acolhido pela comunidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de juntar, de trazer todas essas histórias para um livro, para uma obra só. Eu tive algumas sortes nesse processo, Tiago, que é o seguinte, eu estou há 8 anos escrevendo semanalmente para uma emissora de rádio local, que é a emissora de rádio da minha cidade, e nesse meu escrever, que eu chamo de crônicas, que as pessoas chamam de crônicas, eu relato muitos casos que se assemelham ao que vivenciou o Babinski. Por exemplo, ele fala sobre a festa de casamento, como foi a festa de casamento dele no sítio. Eu tinha um texto de 3 laudas, de 2 laudas, já falando de como eram as festas de casamento nos anos 90. Então eu pego essas minhas crônicas, e aí por isso que o processo foi rápido. Você escreveu uma biografia em 10 meses? Sim, eu escrevi uma biografia em 10 meses. Como? Muitas das histórias que estão contadas, e aí pega essa coisa da comunidade, eu fui apenas reler e adaptar para a escrita da biografia. Então, festa de casamento, ele se encanta muito com a questão da paisagem verde, quando chove lá em Vaz Alegre. E aí eu tinha textos meus também falando dessa mudança na paisagem, dessa mudança da vegetação de maneira muito repentina. Ele se encanta também com a questão da própria caatinga, que ele olha assim e diz, olha, mas parece que essa mata branca, ela lembra a névoa lá da Europa também. Então, eu fui traçando isso muito em função... Ele me conduziu, de certa forma, nas minhas escolhas pelas temáticas, a partir do que ele ia dizendo, e a partir daí eu ia tentando descrever, tentando desenhar, tentando passar para o leitor qual é o espanto dele em relação ao que ele está vendo, descrevendo, mas a partir das vivências, porque essas crônicas que eu faço têm muito a ver com a minha vivência nos anos 90, sabe, até o início dos anos 2000, que tem muita relação com aquele momento que ele chegou lá em Vaz Alegre. Então, de certa forma, eu não estou inventando coisas, e facilitou bastante, né?
na hora de resumir, de reunir, de organizar esse material. E foi interessante porque, assim, nossa, tudo que o Babinski está falando casa com as coisas que eu vivi, né? Coisas que eu experimentei, coisas que eu experienciei lá. A coisa do televizinho é um dos primeiros textos meus que eu escrevi, ó, desde assim que eu cheguei aqui em Campina Grande, e ficou super atual no Babinski, porque é o cara que chega, é o primeiro a colocar energia elétrica na casa, e aí, naturalmente, compra uma televisão, e a vizinhança toda vai assistir televisão na casa dele, vai assistir novela, vai ver as Copas do Mundo, vai assistir os torneios de futebol. E eu já tinha um trecho sobre televizinho que relatava exatamente isso. Então, eu digo, Babinski foi me conduzindo com as experiências dele no Ceará para resgatar os textos que eu já tinha feito sobre essas minhas experiências também vividas lá no Ceará. Então, eu não falo só sobre o Babinski, acho que você percebe, eu falo sobre mim, né? Sobre eu, assim, sobre a minha experiência lá. Para mim é como se tivesse essa confluência mesmo de histórias, né? Como se o teu livro ele fosse esse encontro de diferentes histórias. A gente tem acessa um pouco a tua história, acessa um pouco a história de Babinski, acessa um pouco a história de Lídia, né? Que é uma figura que impressiona muito na obra, e, sobretudo, a experiência da comunidade, eu acho, né? Fica muito evidente, como para mim, né, do teu leitor, como o Babinski ele vai sendo absorvido por aquele lugar, que para mim é o primeiro lugar que ele encontra no mundo, né? Ele é marcado por essa trajetória de deslocamento, de permanências assim muito circunstanciais em determinados espaços, mas Vaze Alegre acolhe ele, né, de uma forma muito intensa. E isso fica muito bem representado no livro, né? Tem uma parte que eu adorei, que é a preparação da festa para o casamento, né? Tipo, a comunidade inteira se reúne em torno daquela celebração, daquele casamento. A comunidade faz a comida, a comunidade participa da festa. E é linda porque essa cena, porque é como se ela fosse mostrando como Babinski vai se tornando, né, dessa pessoa deslocada, que não tem lugar no mundo, né, e como ele vai se transformando num Vaze alegrense. Em determinado momento da narrativa, inclusive, você fala de seu Matias, né, que é como se ele virasse seu Matias. E eu achei isso incrível. Então, o que eu queria te perguntar agora é, tipo, pensar Babinski como polonês, né? Ou, tipo, como tendo essa identidade nacional muito marcada. O que é que você pensa sobre isso e o que é que você pensa da relação dele com Vaze Alegre? Para mim, e você já pontuou isso rapidamente, talvez seja o enraizamento maior dele, né? Com esse território, que me parece, fica visível também no teu trabalho, que vai fazer parte, inclusive, da obra dele, né? Das telas e etc. Bom, eu senti durante essa minha pesquisa que o Babinski queria ser mais brasileiro. Ele tem alguma coisa ali de mágoa por ele ter sido sempre o polonês. Inclusive, ele diz: podem até não me colocar entre os melhores, entre os primeiros lugares sobre a produção artística, sobre essa questão das artes no Brasil, mas eu tenho o meu lugar. Como se ele dissesse assim: não estão ligando muito para o fato do que eu fiz, eu merecia muito mais do que já me deram aqui nesse país. Vaze Alegre, eu acho que ele não tem muito do que reclamar, eu até perguntei sobre isso. Ele, em Vaze Alegre, já recebeu todos os títulos em honrarias possíveis, já foi tema de escola de samba, já recebeu o título de cidadão logo que chegou, acho que ele chegou em 91, em 95 ele já recebe. Ele já recebeu um dos títulos lá, que é uma comenda que é dada para pessoas influentes ou que têm importância econômica e cultural no município. Babinski já recebeu de Vaze Alegre todos os títulos possíveis, todo ano, ele completando agora no dia 20 de abril, então tem sempre alguém lá da administração presente. Então ele tem esse respeito, esse acolhimento, esse carinho, esse reconhecimento por Vaze Alegre. O que eu sinto no caso do Brasil em geral, em relação ao que eu conversei com ele, o que eu li sobre ele, é que ele ainda tem uma mágoa, porque o Brasil é como se não tivesse incorporado e nem aceitado e nem reconhecido a importância nacional dele. Hoje
ele já não é mais do ponto de vista de estar presente nesses espaços das artes no Brasil, porque tem que desde 2022 que ele já não está mais trabalhando, né? Mas ele já foi muito forte, Babinski, nos anos 70 e nos anos 80. Quando eu conversei com o Drauzio Varela, ele disse assim: você chegava em qualquer lugar e você encontrava um quadro do Babinski. O Babinski era uma figura importantíssima das artes no Brasil. E eu acho que muita gente diz que ele perdeu mais isso, de não ter se permanecer sendo reconhecido nacionalmente, por conta de ter escolhido vir para Vaza Alegre. Olha que coincidência. De que o fato dele ter se isolado no interior do Ceará fez com que ele saísse desses espaços de visibilidade, de mídia, e uma coisa que ele estava por aqui, né? Já estava cheio disso, que era de jornalista, de gente bater na porta dele, e ele já não estava querendo, nem estava gostando disso. Então, são coisas das escolhas. Em Vaza Alegre, ele ganha todo o reconhecimento possível. Do ponto de vista nacional, ele acabou não... Eu acho que ele deveria ser muito mais respeitado e reconhecido. Ele não reclama muito do polonês, não, sabe? Ele até gosta de ser tratado como polonês, embora algumas pessoas lá da comunidade prefiram chamar mesmo de seu Matias, né? Porque a esposa dele, a Lídia, só chama pela corruptela Mathieu, né? Mathieu. Então, as pessoas não conseguem falar o Mathieu, é Mathieu Antônio Babinski. Aí chamam de seu Matias, seu Matias. E ficou assim. Uma outra coisa que fica evidente também no livro é tipo como ele, de certa forma, traz isso para a obra dele, né? E ele depois, isso eu não sei se foi no livro, quando eu li o teu texto, ou se foi na nossa conversa, depois da minha leitura, que você me contou, mas é que ele, de certa forma, contribui para a transformação desse espaço, né? Do espaço de Vaza Alegre, do espaço do Nordeste, do semiárido, na verdade, em algo que precisa ser preservado, precisa ser mantido, que não pode ser destruído, que eu acho que anteriormente a gente vivia num lugar que era muito forjado a partir de histórias contadas por outras regiões, por outros lugares, por pessoas que não conheciam essa realidade, né? E quando ele vai para Vaza Alegre, ele passa a atuar nessa luta pela conservação do espaço, pela preservação do semiárido. Eu queria que você tocasse também um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é bem relevante. Sim. Até os anos 2012, Babinski vivia participando desses eventos acadêmicos, inclusive, em defesa da preservação do semiárido. Eu conversando com o professor Soval Moraes, ele disse: eu conheci Babinski em Natal, no Rio Grande do Norte, participando de um congresso na Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte, em defesa dessa coisa do Nordeste. Então, Babinski tem uma história muito bonita também com essa militância, porque ele chegou lá no Ceará, e eu não sei se vocês conhecem a região sul do Ceará, que envolve ali Crato, Juazeiro, Barbalha, Vaza Alegre, Santana do Cariri, essas várias cidades que ficam ali, elas ainda conseguem manter, isso eu não sei explicar, muito viva algumas questões ligadas à cultura, sabe? A coisa da oralidade, a coisa das manifestações culturais muito próprias deles. E quando Babinski chegou lá e viu aquilo, ele ficou espantado, porque ele disse: aqui as pessoas não precisam escrever as histórias, porque as histórias elas são contadas pelos mais velhos, né? Ele ficou espantado porque ele disse: ô Lídia, aqui não tem carro de polícia passando? Ela disse: não, Babinski, aqui só chega uma polícia quando morre alguém afogado no açude, quando acontece alguma coisa assim. Mas ele ficou espantado com esse ecossistema, sabe, que envolve tudo, natureza, ser humano, os animais. Outra coisa que ele se espanta também é as pessoas, como uma manifestação popular daquela região, não sei se aqui na Paraíba tem, que são os penitentes, que durante o período da Semana Santa, agora, logo, né, eles vão sair de casa em casa pedindo esmola de madrugada e cantando benditos. E ele ficava espantado com aquilo. Os caras vêm aqui em casa, batem na minha porta e começam a cantar. Como assim essas pessoas
Então, e ele disse que isso é muito orgânico, sabe? Então, ele acabou colocando muito disso também nas artes dele, as telas do Babinski pintadas no Ceará. Todas as pessoas que entendem de arte, que são críticos e que falam sobre isso, comentam de como elas ganham vida, porque Babinski ele é atravessado por essa memória da guerra, né? Um cara que, aos 8 anos de idade, teve que sair da Polônia, porque Hitler invade, destrói tudo lá, e ele precisa migrar, sair, correr para sobreviver. E sobreviveu porque era de uma família influente. Babinski vem de pais e de avós que eram donos de muita coisa na Polônia e deixam tudo. E ao chegar num lugar mais confortável, que é a Inglaterra, até lá ele vai passar por vários outros países que também foram sendo tomados pelo exército do Hitler, né? E essas memórias elas estão muito presentes na obra do Babinski. Se pegar as fases, né, os 20 primeiros anos, os 20 segundos, 20 terceiro, vai ter muita coisa sombria, sabe? Vai ter muita coisa assim escura, de telas muito escuras, de coisas usadas assim muito preto, muito marrom, muito não sei o quê. Quando o Babinski chega em Vaza Alegre, ele vai fazer telas gigantes que vão dar numa parede dessa e vai ter cores, luz, sabe? Festa, animação. Ele vai levar essa coisa do lugar que ele está para inserir. Então, ele deixa esse lado mais sombrio, essa coisa mais para baixo, mais negativa, sabe? Dessa memória de uma infância, de uma juventude de fuga para lá. Eu acho que ele vai ser mais completo ali, do ponto de vista de alcançar um estado de tranquilidade, de paz, em Vaza Alegre, com suas telas. Não é somente eu que estou falando isso, as pessoas que falam sobre o trabalho do Babinski em Vaza Alegre falam muito sobre essa questão da luz. E ele ficou um dia super chateado porque só disseram que era a luz. Ah, é a luz do Ceará, é a luz do Ceará. E ele diz, não é só a luz do Ceará. Porque uma coisa que acho que vale a pena a gente destacar aqui é a Lídia. A Lídia é a luz do Ceará, do Babinski. Não é só a luz do sol, né? Não é só isso. É a mulher dele. Por isso que eu fiz tanta questão, e você percebeu no livro, de colocar o protagonismo de Lídia no livro, porque se não existisse Lídia, não existia Babinski no Ceará. E ela é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher determinada, dessas mulheres que dizem, eu quero isso, e é isso. Nos anos 90, no final dos anos 80, né? E aí eu acho isso muito interessante, por isso que eu disse, Lídia, sem você não existe o livro, e sem você não existe Babinski em Vaza Alegre. Então, meu bem, assuma a sua responsabilidade que eu vou botar aqui no livro. Aí lá, Jurani, mas a história dele, eu disse, não, a história dele perpassa, a sua perpassa pela dele. Então, vamos trabalhar juntos. E aí eu dou esse papel para ela também. A minha próxima pergunta, no caso, era exatamente sobre Lídia, né? Porque ela é uma figura que, para mim, por coisas que você representa no livro, ela é, de certa forma, lida como uma pessoa, por algumas pessoas, como sendo uma mulher submissa e etc., que em momento nenhum eu vejo isso retratado no livro, né? Lídia me parece uma mulher extremamente forte, dona de si, que sabe o que quer, né? E que, de certa forma, tem um impacto muito grande na vida desse homem, né? De Babinski, e tem um certo tipo de feminismo, né? Assim, um feminismo que não corresponde a esse feminismo da classe média, da militância, etc., mas é um feminismo de realização do seu desejo, da sua vontade, daquilo que você quer, e de priorização disso, né? Então, fala mais um pouquinho aí sobre isso, como é que isso também está no livro. Então, vamos falar dessa militância orgânica da Lídia. Primeiro, a mulher ela não poderia estudar a quinta, sexta, sétima e oitava série na cidade, ela sempre estudou no sítio, sempre morou no sítio, porque o pai disse para ela que essas filhas que saíam do sítio para ir morar na cidade estudar eram tudo rapariga. Então, essa foi a primeira coisa que ela disse, pois eu quero ser rapariga, eu quero estudar. Então, ela sai e vai estudar em Vaza Alegre. Por coincidência do destino, eu não sei se foi por puro... Se a gente for muito religioso, vai dizer que foi um castigo. Ela engravida enquanto ela está trabalhando e estudando em Vaza Alegre. E esse relacionamento inicial dela tem um problema, porque o cara era recém-separado, mas era desses que viviam andando de cidade em cidade, portanto, uma tendência muito grande a ser raparigueiro. E a primeira coisa que ele fez foi, depois que ela teve o filho, mudou para outra cidade
e arranjou outra mulher. Então a Lídia, ela já começa a vida dela assim, sendo desafiada por esses homens e machistas e tal. Então, quando ela vai para Brasília, que é quando ela encontra o Babinski, ela já tem passado por Fortaleza, atrás de trabalho, para sustentar o filho, que ficou sob os cuidados da mãe. Ela já tem ido para São Paulo, também nessa mesma condição. E aí, a última experiência dela para tentar a vida fora, melhorar de vida, foi para Brasília, que é quando ela começa a trabalhar num restaurante. E é nesse restaurante que ela conhece o Babinski. Ela, com 30 anos de idade, Babinski chegando aos 60. E nesse encontro é quando eles falam sobre, começam a ele muito interessado nela, ela não tão, segundo ela, não tão interessada nele, é quando ele propõe casamento e ela diz que se casar vai ter que morar com ela lá no Ceará. Então, muita gente, inclusive, depois que o livro foi lançado, chegou, não para mim, mas para alguém da minha família, disse, eu não sei como é que teu tio, foi para uma sobrinha minha, não sei como é que teu tio escreveu sobre aquele homem, ou sobre aquela mulher, como se não gostassem dela, como se não aceitassem ela, como se ela... E eu disse, sabe por que eles pensam assim sobre a Lídia? Porque Lídia não baixa a cabeça, porque Lídia é uma mulher forte, é uma mulher de muita determinação nas coisas que ela quer, e as pessoas estão muito acostumadas a não ouvirem não, por exemplo, né? E a Lídia não está nem aí se ela quiser dizer não para alguém. Eu fui muito claro e muito aberto assim com elas, se você topar, a gente faz. Mas era assim, eu sabia que Lídia poderia dizer não. Para minha sorte, ela disse sim, vamos, e a gente fez. Então, ela é uma mulher muito, muito, muito decidida, muito importante na vida do Babinski, muito séria também, conhece muito de arte, aprendeu muito também com o Babinski, porque viajou muito com ele, participou de muitas exposições, enfim. Mas eu acredito no que ela me disse, que ela nunca foi uma mulher submissa aos caprichos do Babinski. E eu acho que o Babinski tinha consciência disso também. Jurani, a gente está chegando perto do fim da nossa conversa, voou o tempo aqui, né? E aí eu queria te fazer um desafio, que é, eu queria que você desse um resumo aí da obra, rapidinho. Eu acho que você já apresentou muito bem, mas tipo o plot desse trabalho. E além disso, você falasse também como é que a gente faz para ter acesso ao livro, onde é que a gente pode encontrar esse teu trabalho específico e também os trabalhos anteriores que você já publicou. Vamos lá, por onde começar? Bom, esse livro, ele saiu pela editora da universidade, então quem tiver interesse em ver o material em PDF, ele está disponível gratuitamente na editora, no site da editora da Universidade Estadual da Paraíba. É só acessar e procurar por Meu Vizinho Babinski que vai entrar, ou que vai encontrar. Eu consegui imprimir alguns exemplares para fazer lançamentos, tanto em Vaza Alegre, quanto fiz no Recife, fiz em João Pessoa, fiz no Crato, fiz alguns lançamentos e alguns exemplares estão comigo, não disponibilizei para nenhum outro lugar e também tenho dificuldade de fazer essas coisas virtuais que vocês devem fazer muito bem. Seria essa venda através de sites e tal. Então, alguma pessoa interessada pode falar comigo nas redes sociais, que também é muito simples, que eu posso encaminhar pelos correios, né? Esses e todos os outros livros, que eu só vou ter também os mais recentes, né? Eu tenho um livro de poemas, poesias e cordéis, foi feito com meu pai, que também está disponível, que está comigo, saiu pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, e que também está disponível lá em e-books. E tenho outros 2 livros de crônicas que também estão comigo, que foram feitos por uma editora privada aqui e tal. Mas o Meu Vizinho Babinski, num resumo bem breve sobre o que é a história de um polonês artista plástico que nasceu na Polônia, né, e que foi uma das primeiras pessoas, famílias, né, de uma família que foi vítima aí dessa invasão nazista, ainda em 38, em 39, por aí. E aí ele tem esse processo todo de migração, que passa pela Europa, depois vem para a América e acaba no Rio de Janeiro, onde ele passa boa parte também, uns anos da vida dele no Rio de Janeiro, passa por
São Paulo, Minas Gerais, Brasília e depois termina no Ceará. O livro resume basicamente esse processo de transição dele, de passagem por esses países, mas foca muito nele chegando, vivendo, conhecendo e morando durante 35 anos em Vazia Alegre, no Ceará, na companhia da esposa Lídia, e fazendo suas artes, desenvolvendo seus trabalhos, etc. Continua lá firme e forte, e daqui a uns dias vou lá dar um abraço nele e na Lídia. Muito obrigado a vocês. A gente que te agradece, foi um prazer enorme conversar com você. Eu espero que a gente se encontre novamente, que você participe aqui de outras conversas aqui com a gente no Tramando. Eu queria agradecer à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Universidade da Bahia, né, que viabiliza a gravação desses episódios. Queria agradecer a Fernanda Torinho, que participa também da gravação, e Thais Albuquerque, Hector Souza e Yuri Pinheiro. Então é isso, a gente para por aqui e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Tramando. Tramando. Tramando.